Isso pode acontecer. Se você errar o seu modelo de remuneração, você pode quebrar a tua empresa, ou quebrar a tua operação comercial e ter que demitir todo mundo. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Vendas Pro. Hoje a gente vai falar sobre o modelo de remuneração para vendedor, para o closer, né? Qual será que é o modelo que é o ideal? É pagar um fixo mais comissão, pagar só comissão, pagar só fixo? Uma grande discussão, um grande desafio para qualquer gestor comercial. Então, nos próximos minutos eu vou compartilhar com você o modelo que eu recomendo que você utilize na tua operação, que é o OTE, On Target Earnings, né? Ou seja, o pagamento de acordo com um alvo. É como se fosse uma remuneração alvo. Ele existe para proteger um pouco a sua operação e você não remunerar o seu vendedor para cada venda que ele faz. Ou se for para remunerar ele a cada venda, seja a partir de um patamar que seja interessante para a empresa, para você não correr o risco de ter prejuízo se o seu vendedor fizer uma venda. Isso pode acontecer. Se você errar o seu modelo de remuneração, você pode quebrar a tua empresa, ou quebrar a tua operação comercial e ter que demitir todo mundo. Então, não quero que isso aconteça. Vamos lá, sem mais delongas. Primeiro critério na hora de propor um modelo de remuneração para o seu time é que ele deve ser sustentável para o negócio primeiro, né? Então tem uma coisa na operação que se chama CAC, custo da área comercial. Não é custo de aquisição de cliente, é o que eu gosto de chamar de CAC primário ou custo de folha. É quanto custa a sua área comercial, você precisa estar atento a isso. Nesse nível de proteção de negócio, você tem que ter um CAC responsável, você como gestor, e você também tem que prever a escala disso. Nossa, Neto, mas a empresa não tem intenção de crescer tanto assim? Não tem problema, se ela for sustentável para a escala, você já está como um gestor comercial, como um líder comercial protegido. Você não vai criar um modelo que a partir do momento que você contratar mais vendedores seja insustentável. O segundo ponto que eu vejo como fundamental na criação de um modelo de remuneração para a sua área comercial é que ele precisa ser competitivo com o mercado. Ou seja, eu protegi o negócio no primeiro ponto. No segundo, eu tenho que ter um modelo onde eu consiga atrair e reter bons talentos. Se eu tenho um modelo que eu não consigo acompanhar, ser competitivo na remuneração com o mercado, o que vai acontecer? Você vai atrair talentos, só que você não vai reter. Seu concorrente vai levar, porque o seu vendedor, de repente, ficou muito barato para ele tirar da tua operação. E o terceiro elemento, ele não pode desestimular a ascensão do seu vendedor. Se você fizer um modelo onde o seu closer ou seu vendedor ganha muito mais do que o líder de área, ele não vai querer ser promovido. O quê? Eu vou trabalhar mais para ganhar menos? Não quero isso. Então, se você cria um modelo onde não é possível esse crescimento, ele está fadado ao fracasso se você não levar isso em consideração. Então, levou esses 3 pontos em consideração, vamos para a planilha aprender a fazer uma OTE. Esse é um tema mais complexo, então eu vou pedir para que você tenha bastante atenção, vou tentar ser o mais didático possível. Essa planilha, novamente, está disponível aqui embaixo. Vamos lá, primeira coisa que você tem que colocar aqui são os KPIs, né? Os direcionais dessa planilha, né? A partir do momento que eu coloco alguns números nessa planilha, ela vai determinar a remuneração do vendedor, ok? Então você tem aí o ticket médio bruto e o ticket médio recebido, eu coloquei. Por que eu não coloquei líquido? Porque poderia gerar a confusão de se tira imposto, se tira gateway de pagamento, e eu não vou entrar neste mérito, porque eu não sei como são as taxas que você paga. Eu estou colocando médio recebido, ticket médio recebido, considerando alguns pontos do seguinte: qual que é o percentual de vendas que o seu time comercial faz à vista? Aqui eu coloquei como base 5%. Qual que ele faz parcelado, mas esse parcelado é aquele que você recebe com segurança, porque já comprometeu todo o cartão do cliente, então você não tem risco de inadimplência nele. Eu coloquei 45%. E qual que é aquele que você parcela no recorrente, que é aquele modelo onde não compromete o limite do cartão do seu cliente, ou você faz no boleto para ele? Eu coloquei 50%, porque este último tem um risco de inadimplência. Aqui eu coloquei uma inadimplência de 40%. Nossa, Neto, mas por que você fez tudo isso? Porque aqui do lado você projeta o ticket médio recebido. Lembra que eu falei do CAC, que você tem que proteger o CAC da sua área? Então o seu ticket custa R$ 1.500 o seu produto. Você vende um infoproduto, você vende uma pós, você vende um serviço, ele custa R$ 1.500. Mas para efeito de conta de remuneração, você vai considerar o ticket médio recebido, que é considerando tudo isso daqui. A taxa de inadimplência, quanto você vende recorrente, etc. Outra coisa que é importante, quantos dias o seu comercial trabalha, quantas vendas você quer que ele faça por dia. Neto, eu já tenho esse histórico. Ótimo, coloca aqui, Neto, eu não tenho esse histórico. Vai mais ou menos numa projeção. É importante que você faça uma conta
conta assim matemática de que um vendedor ele tem que te trazer pelo menos 10 vezes o valor do que ele te custa. Você já vai ver isso na prática, tá? E aí isso daqui dá uma soma de quantas vendas vai sair por mês. Você vai poder alterar aí para o seu cenário à vontade essa planilha, você vai poder fazer uma cópia e ficar com ela. E aqui depois eu passo por esses elementos de aumento de produtividade e aumento de remuneração. A gente já chega lá. Então, de forma resumida, a OTE ela vai dar estes números aqui. Então eu vou passar nível por nível. Esse daqui é um vendedor júnior. Eu estou fazendo uma simulação para um closer júnior. A primeira coisa que você vai fazer na OTE é estabelecer níveis dela. O que é isso? É como se fosse steps, como se fosse estágios de meta. Então, a primeira meta que meu vendedor tem que fazer no mínimo no mês é isso aqui de vendas. Aí você vai para a segunda meta, para a terceira meta, para a quarta meta e para a quinta meta. O que acontece? A OTE, ela tem o centro da OTE, que eu vou marcar aqui em negrito para você. O centro da OTE é se o seu vendedor bater 100% da meta. Nossa, Neto, como que você chegou nesse número de 44 vendas? Ela é daqui, ó. Ele trabalha 22 dias, ele tem que fazer 2 vendas por dia, ele tem que entregar 44 vendas. Então, eu estou dizendo que se ele me entregar 44 vendas, um closer júnior, ele bateu 100% da meta dele. Mas a OTE, ela prevê níveis anteriores, ou seja, se ele bater 50% da meta, se ele bater 70% da meta, ou seja, eu estou abaixo da meta, e ela também prevê níveis superiores, se ele entregar mais que a meta. Opa! Então dá uma maneira de você remunerar ele a mais por isso. Então esse daqui é o centro da OTE, ele precisa fazer 44 vendas. Se ele fizer 50% da meta, ele vai fazer 22 vendas. Né? O que a gente faz aqui nessa terceira linha? Porque elas estão em cinza, porque elas são destaques aqui, elas são as mais importantes. Aqui nessa linha cinza, eu estou colocando o percentual que eu quero pagar para cada nível de meta que o meu vendedor atingir. Ou seja, se ele atingir 44 vendas, que é 100% da meta dele, eu pago 3% de comissão nessa simulação que você vai poder mexer aí de acordo com o seu cenário, tá? E se eu pagar 3% dessas vendas, como que vai ficar isso? Faturamento bruto, ele vai ter trago para a operação R$ 65.868, que é 44 vendas multiplicado pelo faturamento médio, pelo ticket médio bruto. E o faturamento recebido, olha como muda aqui, ó. Olha como é importante você saber o bruto e o recebido. O recebido é 52 mil, não 65, tá? Aqui eu tenho o variável do vendedor, ou seja, se eu pagar 3% sobre o valor recebido, ele vai receber R$ 1.580. Ou seja, junto com o salário fixo dele, tem que ter fixo, ele vai receber 4.080. Onde está o salário fixo dele? Aqui, ó, júnior, salário fixo 2,5, o pleno 3 e o sênior 3,5, ok? Quando eu junto essa remuneração entre salário fixo mais variável, deu um valor de R$ 4.080. Neto, será que isso está saudável para o negócio? Que foi o primeiro pilar que eu falei para você, né? Então vamos lá. Está saudável para o negócio? Eu vou falar para vocês sempre verem aqui pelo faturamento recebido, tá? Eu coloquei aqui o cálculo de CAC e ROI sobre o faturamento bruto, mas eu não recomendo que você olhe para o bruto, eu recomendo que você olhe para o faturamento recebido. Vamos lá, o CAC dele, o custo de folha, um CAC primário, está em 7,74. Está saudável? Tá. Abaixo de 10% a gente considera saudável, considerando o nosso mercado digital, mercado de prestação de serviço, onde as margens são maiores. Se você trabalhar no varejo, onde a margem é bem pequena, talvez isso tenha que ser reconsiderado. E o ROI, Neto, ou seja, o retorno sobre o investimento. Lembra que eu falei para você que o ideal é que o vendedor ele te retorne 10 vezes o valor que ele vendeu? Aqui está dando 11,91. Então tudo está saudável nessa simulação de atingimento de meta. Agora, qual que é a segunda pergunta, né? Lembra lá o segundo pilar que eu falei para você, que é, será que eu estou sendo competitivo? Opa, estou sendo competitivo? Será que um vendedor que trabalha, aqui eu estou fazendo uma simulação de um closer digital, trabalha de casa, nível júnior, que faz 44 vendas, ganha R$ 4.000 no mês, está bom? Me parece ok. Um ticket ele está vendendo um produto de R$ 1.500, provavelmente boa parte dessas vendas, elas são por WhatsApp, né? Ele não deve fazer call. Me parece bem ok essa remuneração. Então, o segundo item, que você está sendo competitivo, eu daria check. E o terceiro é, será que eu estou estimulando a ascensão? Ou seja, será que esse closer júnior vai querer crescer, virar um pleno, sênior e um líder? Acredito que sim, porque um líder ele vai ganhar de fixo, só de fixo ele vai ganhar os 4, 5 mil. E o closer aqui ele está ganhando com fixo mais variável 4 mil. Então, ele não vai ter essa dúvida de, será que eu viro líder ou não?
Não, não, tá claro que como líder ele vai ganhar melhor e vai ter uma condição melhor. Então ele contempla os 3 elementos que eu falei de uma boa modelo de remuneração. Tá bom, Neto, mas aí ele foi batendo as metas dele, se destacando, inclusive aqui você tem os outros steps. Se ele te entregar mais metas, 53 vendas, o que você pode fazer? Pô, você pode aumentar a comissão, em vez de ser 3%, ser 4%. E se ele entregar mais ainda, ser 5%. Só que tem um elemento também, se ele fizer só 50% da meta, ele não recebe comissão, ele só recebe o variável. E aí você vai ver que ainda assim é mau negócio para a empresa. Olha isso daqui, tá vendo que o CAC ainda tá verdinho, bem no limite, 9,49%, mas ainda está dentro dos 10%. Mas o ROI já ficou amarelinho. Então, por quê? Porque 22 vendas, para manter esta operação aqui, ela é considerado muito baixo. Então, você não paga variável. Se você pagar qualquer variável aqui, vou colocar 1% que seja de variável, olha lá, você já estourou o teu CAC, já foi para 10,49 e o seu ROI já diminuiu para 8,53, longe dos 10. Então, aqui você vai ter que tirar o variável e ele só vai receber o fixo, ok? E aí, em cima do fixo, você tem uma proteção aqui do negócio. Beleza? Neto, e para os outros níveis? Tá tudo aqui, você vai receber para o closer pleno. Nossa, Neto, mas o closer pleno já fica amarelinho? Fica. O que é o sinal do amarelinho aqui para você? Quer dizer que ele não pode ganhar isso? Nesse cenário, ele vai de 3 mil, quando ele não recebe nada de variável, até 7.800 quando ele faz a overmeta, né? Mas, Neto, fica amarelinho aqui em algumas coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que talvez você tenha que calibrar um pouquinho. Então, talvez aqui, ao invés de você pagar 4,8, que já está automático numa fórmula, você pode pagar 4,5. Será que melhora? Opa, melhorou. Então, você pode ir calibrando. Como que tá essa fórmula para a meta do Closer Júnior? É 44. Ó, vou destacar ela aqui para você, vai ficar ela destacada. E a do Closer Pleno, por que subiu para 48? Porque a gente está considerando a ascensão. Se ele é pleno, ele tem que entregar mais. E quanto que eu estou considerando? Isso daqui. Aumento de produtividade entre as senioridades. Eu estou colocando que o pleno vende 10% a mais do que o júnior. É uma boa métrica para você cobrar do seu pleno, ok? Até porque ele está ganhando um variável maior. Aqui o júnior está ganhando 3% quando ele bate a meta. O pleno está ganhando 3,6%. Por quê? Porque a gente calibrou aqui o aumento de remuneração de senioridade em 20%. Então eu estou falando que o meu closer pleno vai vender mais, mas eu também vou pagar mais para ele. E a mesma regra para o sênior. A meta do sênior já não é mais nem 48, nem 44, é 53 vendas. Vou destacar ela aqui para você. Só que também ele não recebe nem 3% se ele bater a meta, nem 3,6%. Ele recebe 4,3%. Ou seja, ele é um profissional mais qualificado, ele tem que trazer mais resultado. Mas, Neto, o CAC e o ROI ficou amarelinho. O que isso quer dizer? Que provavelmente você vai ter que vir aqui calibrar. Provavelmente aqui você vai ter que cair para 5,2. Você vai mexendo aqui, ó. Aqui você vai ter que cair para 6,5. Aí você, a partir do momento que você fez a simulação, você vai responder a pergunta lá que eu falei para você. Primeiro, é sustentável para a empresa? Opa, tá dentro de um CAC sustentável, não tá estourando tanto o CAC. É competitivo com o mercado? Deixa eu ver, ó, o meu sênior tá recebendo entre 3,5 e 9.997, ou seja, o meu sênior tá ganhando quase 10 mil reais, tá super competitivo com o mercado. E o terceiro, ele está de alguma forma desprivilegiando ou desestimulando que esse closer sênior se torne líder? Muito improvável, porque aqui, ó, se ele bate a meta, ele vai na faixa de 6.200. Um líder, como eu falei, ganha um fixo de 4 a 5 mil, mais o variável dele. Então, um líder vai ganhar acima de 10 mil e ele está ganhando aqui no melhor cenário 9.927. Então, não está desestimulando a promoção, a ascensão de nível, né? Qual que seria o problema aqui? Se ele estivesse fazendo uns 15 mil aqui nesse último nível, aí vai ser difícil. Um líder vai fazer nessa faixa, e só que aqui ele está fazendo 15 mil sem ter que cuidar de vendedor, sem fazer gestão nem nada. Se ele estivesse fazendo uns 15 mil aqui, ou seja, se ele ganhasse uns 10% aqui, ó, vamos ver, daria 12 mil. Aí é complicado, né? Então você vê que ficou ruim o CAC e o ROI, ficou tudo amarelo, e ainda ficou essa flag, né? Essa ponto de atenção que é, nossa, será que ele vai querer virar um líder comercial e ganhar os mesmos 12, que é mais ou menos o que um líder pode ganhar com variável, etc. Ou seja, está bem completinho esta planilha, ela está com as formulazinhas dela para você brincar aí. Aqui está o resuminho de quanto que ganha cada nível. Então o valor
fixo, a remuneração média, as vendas médias que cada um vai fazer, o CAC e o ROI. Então, assim, se você tiver qualquer dúvida, eu estou no Instagram lá, eu abro caixinha todos os dias, e se você quiser aprender estes temas e muito mais em profundidade, eu tenho uma formação para líderes comerciais. Eu vou deixar o link aqui para você conhecer. E lá eu entro em PDI, entro em modelo de remuneração, entro em ritos, cultura e uma série de coisas para você gerenciar um time comercial. Vai ser um prazer te ajudar. Até o próximo vídeo. Um abraço.